Existe alguma relação entre a depressão e o suicídio? Uma coisa leva a outra ou não tem nada a ver? Então, a questão do suicídio, o que que acontece? Como eu falei, 96% dos casos, eles são portadores, 96,8% dos casos de suicídio, as pessoas, elas eram portadoras de algum transtorno mental, mas não Uhum, necessariamente a depressão. Não sim, é porque se matou que tem depressão. E existe essa porcentagem pouquinha que às vezes se mata e não tem nenhum transtorno mental, mas isso é uma porcentagem muito pequena. Então, se tá. a gente for falar a questão de suicídio, existem três doenças principais. Pode ser qualquer outra, mas as principais em primeiro lugar, a depressão. Em segundo lugar, o transtorno afetivo bipolar. E em terceiro lugar, dependência química, uso de substâncias. Então, são Tá. as três principais, assim. Então, não Uhum. necessariamente o indivíduo tá depressivo, sabe? Entendi. Mas na maioria dos Mas, casos, sim, por exemplo, ele foi pra droga porque ele tá com depressão e aí, por conta dessa depressão, ele foi lá e se matou. então, mais ou menos, porque se você for pensar, pode ser esse caso, esse caso existe, mas você pode começar com a droga não porque você está depressivo, você pode começar por causa de um uso recreativo. E aí, por ser uma dependência química, tem a porta de entrada, você vai evoluindo para as outras substâncias, e aí você fica preso nessa questão. E aí, o problema não está necessariamente na questão da depressão. Mas se Uhum. você está dependente químico e você reconhece que você não consegue sair da droga, você se culpa, você é julgado pela sociedade, você se sente culpado, e aí o que acontece? Você acha que você nunca mais vai conseguir sair, você começa a ficar desesperançoso. Quando você está intoxicado, você tem mais coragem, você é impulsivo. Então a gente fala que a questão aí da impulsividade, a desesperança, eu não tenho mais esperança de ficar bom. Com o uso de drogas, impulsividade é letal, é uma combinação e tá fora da depressão, entendeu? Eu penso mais na questão dos moradores de rua, por exemplo, né? Que é o cara Sim, que, meu, ele consome o crack porque ele tá viciado e tudo mais, mas porque não vai inibir a fome dele, né? sim. Uhum. E uma hora que ele não conseguir mais, ele vai acabar se matando. É mais ou menos o comum que a gente enxerga, né? O que a gente vê Isso, tem essas nesse questões pessoal. e tem também a questão do. Você vai do 8 ao 80. Tem a questão dos moradores de rua, que assim, não consigo mais o que fazer, acaba cometendo suicídio, mas existe as pessoas da alta sociedade Também. que Uhum, tá assim, não consegue sair. O problema da substância química é a recaída. Você tá um tempo uhum. bem, porque assim, é uma doença, né? Dependência química, existe muito preconceito em relação aos usuários, mas é uma dependência química, é uma doença. E às vezes, por fazer a recaída, ela faz parte dessa doença. Então, muitas vezes, o que que acontece? Você tem um julgamento da sociedade, das crenças, da religião, de qualquer coisa que seja, quando você recai, você vira e fala, não tem mais jeito. E aí a pessoa não entra em depressão, mas ela deprime. E aí Tá. pode acontecer a questão do suicídio, principalmente nas recaídas, porque aí você perde a esperança, né? Então, assim, você tá legal, você tá indo, não, tô um mês sem. Tô dois Uhum. meses sem, nossa, tô bem. E aí, de repente, acaba que você não aguenta e você vai usando, e aí. Isso Estamos é um risco falando muito de importante. quê? De usuários de cocaína, de maconha, de álcool, de cigarro, De todas as substâncias, mas principalmente lícitas e ilícitas, né? lícitas e ilícitas, mas assim, nas lícitas mais o álcool do que o cigarro, né? Tá. E nas ilícitas, mais a questão de quando você reconhece que você está dependente mesmo, né? Então, se você reconhecer que o uso de maconha tá fazendo mal para você, tá te causando prejuízo, entra, ou cocaína, ou crack. É mais Uhum. assim a sua situação, o que que a droga te trouxe de prejuízo. Você tá vendendo coisas para comprar droga, você perdeu o emprego, você tá perdendo horário. Então, independente
da droga em si, é mais o que ela tá causando na sua vida. O que aparece mais para você no consultório? Hoje, com a pandemia, o transtorno de adaptação que eu falei, né? Uhum. Bastante. É porque assim, eu fico brincando que eu sou igual o Július, do Todo Mundo Odeia o Chris, o pai do Chris. Aham, Eu fico aham. brincando, eu tenho 6 empregos. Então, eu ganhei dele. Então, depende do lugar de atendimento. No consultório em si, é mais depressão e ansiedade, Uhum. disparado, e bastante transtorno de personalidade. Não sei se já ouviu Tá. falar. Uhum. É mais transtorno de personalidade, ansiedade e depressão. Eu trabalho no CAPS também, então são pacientes mais graves. Então lá no CAPS eu atendo bastante esquizofrenia e bipolaridade. Que tá interligada aí também, né? Em relação a suicídio e tudo mais. A esquizofrenia. Principalmente a bipolaridade, mais do que a esquizofrenia. Ah, é? A esquizofrenia, o que pode acontecer é da pessoa quando ela estiver fora do controle da doença, porque dá para controlar. Quando ela estiver sintomática, ela fica psicótica. Então, às vezes, ela escuta vozes e as vozes mandam ela se matar, aí ela se mata. Isso pode acontecer. Meu Deus. Mas aí não é porque tá triste, desesperançoso, nem nada do tipo, porque a voz tá mandando. A gente chama de vozes de comando, então tem um risco. Aí no CAPS é isso, e eu atendo em hospital geral também, pacientes que estão internados por qualquer outra coisa que seja. Então tem bastante um negócio que se chama de delirium, que a pessoa fica psicótica, mas não é porque ela tem esquizofrenia, é porque ela tá com uma infecção de urina, uma pneumonia, e aí ela fica um tempo desorganizada, mas Caramba. aí quando trata a infecção, tratou a desorganização. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Cal. Primeiramente, você assistiu esse corte até o final. Você tá me vendo aqui, obviamente, tá? E, meu, muito obrigado. Se você ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo. Nesse cantinho aqui tem mais um vídeo para você assistir, tá? Ó, mais algum outro corte do canal. E nesse lado aqui, ó, tem um botão para você clicar nele, para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, obviamente. Me conta também nos comentários o que você achou sobre esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.